Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se você está acompanhando aí pelas plataformas de áudio também, se inscreve, ative as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso mercado de seguros pessoais. E, sobretudo, pratique, né? Porque tem muita ferramenta, tem muita dica legal para que vocês consigam proteger mais famílias, beleza? E, gente, hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial. Uma convidada que eu tive a honra de ter sido recomendado, né? Foi uma grande amiga que já fez um podcast aqui e falou: André, você precisa falar com essa corretora porque ela vai agregar demais. Especialista em ligações, que eu sei que é uma dor que o mercado tem. A gente vai falar bastante de ligação aqui também. Kelly Cristina, da Kenis Corretora de Seguros, MDRT, membro da MDRT desde 2014, ou seja, não é para qualquer um, é um grupo seleto de corretores que faz parte disso. Kelly, primeiro, obrigado, estou muito feliz que você veio, que você aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Estou entusiasmado e, como eu sempre falo aqui, chapéu de aluno total, para que você me ensine muitas técnicas e certamente para essa galera que vai acompanhar a gente. Tudo bem? Tudo bem, André. Obrigada a você pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Kelly, eu já vi alguns conteúdos seus, né? Eu sei que você é bastante presente ali também em rede social, já vi podcast também falando sobre isso. Antes da gente entrar mais diretamente, né, nas técnicas, nessas dicas de venda, né, de como você faz o teu processo, eu sou muito curioso para saber como é que as pessoas entraram no mercado de seguros. E normalmente não é porque foi um desejo. Eu falo, não, vou trabalhar com esse mercado que é um mercado promissor, que vai me dar muito dinheiro. Como é que foi o teu caso? Como é que surgiu essa oportunidade para você se tornar corretora de seguros? Então, eu comecei lá no ano de 2000. Eu trabalhava fora do mercado financeiro. E acontece que um cunhado meu na época me recomendou. Eu fui trabalhar num banco, abri minha corretora num banco. Trabalhei 9 anos lá como corretora de vida e previdência. O corretor que fica cativo dentro da agência, né? Isso. Tá, ficava dentro de uma agência bancária. Aí trabalhei durante 9 anos lá, então meu início foi ali mesmo, trabalhando com povão, né, que a gente fala. É agência de varejo. Varejo, né? Agência de varejo, né? Isso. E aí depois eu saí em 2009... da agência bancária, desmotivada, assim, porque várias coisas aconteciam dentro do banco. A gente era tratado como um funcionário, na realidade a gente era prestador, então tinha muita coisa que estava me desgostando na carreira. E aí eu pensei assim, não vou mais trabalhar com isso. Meu pai trabalhava com empresa de distribuidora de bolsas, completamente diferente, né, produtos femininos, e eu pensava em trabalhar com ele. Mas aí quando eu vim pra fora, né, que eu saí, uma amiga minha, que a propósito, essa mesma amiga que me indicou pro podcast, tá? Ela tinha saído também do banco, ela trabalhou uma época comigo no banco, e ela ficou sabendo que eu havia saído e me indicou numa seguradora. E aí eu fui lá fazer uma entrevista e tal. Foi quando isso? Que ano que foi isso? 2009. 2009, tá. Isso, em julho de 2009. Tá bom. Foi uma semana depois de eu ter saído do banco. Tá. E aí eu gostei lá do projeto deles, da empresa e tal. E o gerente na época me deixou eu pensar. Eu fiquei esperando lá alguns dias pensando nessa proposta deles. E quando foi em agosto de 2009, eu comecei a trabalhar nessa seguradora e tô até hoje. Tá dedicada lá, vendendo produtos da seguradora? Tô prestando serviço para eles. Tá. Trabalho com alguns outros ramos também. Tá bom. Mas foquei ali, vai fazer 14 anos. 14 anos, só 14 anos, né? Só 14 anos. Uma baita bagagem, que legal. Deixa eu voltar um pouquinho nesse tempo aqui, Kelly. Quando você falou, você ficou 9 anos, né? No banco? 9 anos no banco. E lá você vendia já também seguro de vida? Vendia seguro de vida. Era foco seguro de vida? Era foco seguro de vida. E você vendia aqui pros correntistas, imagino? Pros correntistas, vendia para planos empresariais também, né? Para as empresas, mas mais pro correntista ali, pessoa física. E você fazia a venda do produto individual? Isso. De vida, da seguradora do banco. E como é que era esse processo? Era indicação? Você tinha que ligar? Era ligação fria, no sentido de... eu tinha que ligar, eu chegava na agência cedo, aí geralmente eu sentava com uma gerente, ela me passava uma listagem de clientes dela lá, pegava alguns nomes com cada gerente. Tá. Aí pegava aqueles nomes, era frio, né? Aí eu ligava para aqueles clientes, avisando, né, que eu estava trabalhando com a gerente e tal, e que eu precisava que ele viesse ali na agência, naquele dia e tal, porque tinha alguma informação para passar. Sempre ela dava algumas ideias assim. E aí eu trazia o cliente para a agência. Aí eu conseguia falar com esses clientes da ligação. Tá bom. Mas eu também trabalhava abordagem ali, né? O cliente estava ali na fila. Então, por isso eu tinha que chegar, tinha que ir lá na fila, falar com o cliente. Às vezes eu trabalhava lá no caixa eletrônico,
porque eu ficava ali na fila do caixa eletrônico, como que estivesse ajudando ali, e ali eu já ia conversando com o cliente, vendo quem tinha um perfil para que eu abordasse ele, porque tem muito cliente de varejo que às vezes não está preparado para ter um seguro de vida, né? Então a gente conversava ali, tinha ideia mais ou menos de quem poderia abordar, e aí trazia ele para nossa mesa e vendia. Também tinha aquela questão da venda na negociação, né? Por exemplo, o cliente de empresa estava lá pegando um empréstimo, um financiamento. Aí o gerente chamava o corretor, passava lá, porque ele precisava de pontuar a conta para estar fazendo aquilo. Então, é uma coisa mais casadinha, né? Que a gente não pode. Né? Mas era uma coisa mais... eu tinha muito medo. Para falar bonito, aquela venda de reciprocidade. Isso, né? Isso. Era algo recíproco. Eu tinha muito medo de sair para o mercado aqui de fora por conta disso, porque ali o cliente estava passando na minha frente, né? Ou então tinha essa questão do gerente me chamar, tal. Tinha tudo isso muito mais fácil. E eu tinha medo de sair para fora e como que eu ia fazer? Que cliente que eu ia pegar? Como que ia ser? Então eu tinha muito medo. Você sabe que você trouxe um ponto agora, Kelly? Eu já escutei muitas vezes... Lá na NS, quando eu pego turmas novas de corretores e tudo mais, tem gente que conta essa história, que fala que ficou no banco um tempo e fica com esse medo de sair para mercado. Porque fica tão ali, né? Tem a lista, né? Tem aquele movimento. A gente fica dentro de um aquário. De um aquário, exato. Exatamente. Qual foi a tua motivação para poder falar assim, poxa, eu vou sair para mercado? Teve alguma coisa que mudou ali? Algum estímulo para você fazer isso, tomar essa decisão? Então, é uma história até engraçada. Eu adoro histórias engraçadas. Não, eu não tinha. Se não tivesse acontecido nada, eu estaria lá até hoje, eu acredito. Tá brincando. Eu acredito que tudo que acontece na vida é por permissão de Deus. Sim. Né? Então, naquele momento, eu acredito que foi uma mãozinha que Deus foi lá e fez acontecer aquilo que na hora para mim foi vergonhoso, mas que depois eu entendi que foi um plano dele para que eu saísse dali, porque depois, quando eu vim pro mercado aqui fora, eu notei que foi um portão que Deus abriu na minha vida quando eu saí. Entendeu? Tudo que eu consegui, que eu conquistei, foi depois. Entendeu? Ali, tudo que eu ganhava ali, é engraçado a gente pensar agora, mas parecia que era um saco sem fundo. Sabe? Eu ganhava bem, só que o dinheiro entrava e saía. E eu não conquistava as coisas. Era isso. Só que eu não entendia, achava que eu ganhava bem, que estava bom e que não existia nada aqui fora que fosse fazer eu sair dali. E eu tive uma restrição financeira. R$234 eu fiquei devendo no banco. Não acredito. E o banco colocou... E aí apareceu, acho que era um limite. Agora eu nem lembro direito, mas eu tenho até esse papel em casa até hoje. Guardou que eu guardei pra mostrar que eu tava devendo aquilo. E aí eu fiquei devendo esse valor e apareceu lá pro banco, porque eles consultavam nosso CPF, né? Acho que tinha... como fala? Quando tem inspetoria na agência. É verdade. E aí o inspetor fica puxando todas as coisas. É tipo um auditor, só que lá no banco é inspetor, né? Isso, é inspetor. Né? E aí pegou esse caso. Aí eu sei que a gente teve uma reunião na sucursal. E aí, na frente de 130 corretores, o superintendente falou que tinha alguns corretores ali que seriam descredenciados porque eles estavam com o nome sujo. Você tá brincando. E aí eu fui citada e precisei assinar meu descredenciamento na hora da saída. E falou abertamente. Abertamente, na frente de todo mundo. Deselegante, né? Muito. Então, por isso que eu falei que na hora foi uma vergonha. Né? Mas no final foi um livramento, né? Sim, aí eu assinei o descredenciamento, mas era assim, já tinha pago aquele negócio, mas ainda não tinha saído. Faltava atualizar o sistema. E aí eu falei que eu fiquei chocada, né? Aí eles falaram que depois que saísse do sistema que eu poderia voltar. Só que depois eu fiquei tão chateada que aí já logo eu fui ver outra empresa e eu não voltei nunca mais. Não, aí você viu a vida, né? Como ela é fora, né? E tem um tema também, né? Pra quem trabalha muito dentro de banco, aquele cliente acaba nem sendo seu, né? Eu nunca trabalhei em banco, né? Muito de perguntar, sou curioso, né, xereta? Eu já vi muito corretor falando também, cara, fiquei muito tempo, André, e quando eu saí, dancei, porque os caras, eles entram no corretor lá, acaba pegando carteira. Isso, tal, entra, né? E aí entra os mesmos clientes que a gerente falou pra você visitar, que era o cliente que movimentava, que era o cliente que precisava do banco, ela vai passar pro novo corretor. E aí, se ele te vê lá que tem um seguro do cara anterior, ele vai simplesmente cancelar e refazer.
Então, a carteira da gente vai caindo rapidinho. E outra, se eu ligar para aquele cliente que era meu lá, ele já vai falar para mim, mas já tem outra aqui, porque o gerente já apresenta para ele. Já agilizou ali o processo para não perder, né? Então aí não tem chance. Tá. Então é o que eu falo, quando eu saí do banco e vim para o mercado aqui fora, eu vim com a cara e com a coragem. Eu continuava com uma carteirinha que foi caindo. Um detalhe muito importante. Eu construí uma carteira lá que eu achava que era, nossa, muito boa. E com 3 anos aqui fora, em 2012, eu já tinha 5 vezes mais a carteira que eu conquistei no banco em 9 anos. Caramba! É muita coisa. Muita. Você percebe... Nossa, mas agora você me impactou. Peraí, então você ficou 9 anos e depois 5? Depois, eu fiquei 9 anos. Isso. E depois, com 3 anos que eu estava aqui fora. 3 anos você estava aqui fora. Em 2009 eu entrei nessa outra seguradora. Em 2012, eu lembro direitinho, porque em 2012 eu ganhei uma campanha, ganhei um carro, ganhei uma campanha. Que legal. E aí, então, quando eu encontrei uns amigos lá, fiz amigos nessa viagem que a gente teve, a gente começou a falar de carteira. Então, eu lembro que a minha carteira, nessa época, era 5 vezes mais do que a carteira que eu tinha no banco. Em 3 anos, caramba. Em 3 anos. Que legal. Por quê? Porque o comissionamento é diferente. Tá, acho que eu ia te perguntar. Né? O comissionamento é diferente. Tá. E também a qualidade da minha venda. Tá. Entendeu? A persistência de pagamento. Porque lá na agência varejo, eu vendia para um cliente que, de repente, se acontecia alguma coisa, a primeira coisa que ele ia tirar era o seguro de vida, que para ele era supérfluo. Né? Agora, o público que eu comecei a trabalhar é médico. Então, ele sabe a importância de ter um seguro de vida. Ele sabe, ele compra porque ele precisa. Porque agora também eu sou consultora. Eu comecei a vender não pelo produto que eu vendia no banco, não pela meta que eu tinha, mas pela necessidade do cliente. Então, aí ficou tudo muito mais seguro também para mim. Por que Não, eu vou, antes de fazer essa pergunta, que eu tô curioso agora, essa questão do médico. Mas antes dessa... O que você percebeu que mudou na época que você trabalhava no banco? O teu approach ali, a forma que você vendia e depois que você foi... Se quiser falar o nome da seguradora, fica à vontade também, tá? Depois que você foi para essa nova seguradora, o que você percebeu que mudou no seu processo de venda que virou a chave aqui? É justamente o que eu estava falando. Eu fazia venda de impacto. Então, eu ia ali, vendia aquele produto. Você quer esse daqui? Olha. Outra coisa. O cliente vinha lá para desbloquear um talão de cheque. Né? Ele teve um cheque que voltou. Eu vou lá, vou desligar seu talão. Olha, eu tenho um seguro aqui que eu preciso colocar para você para pontuar sua conta, tal. E ele é um seguro de vida e você vai acumular uma reserva, e eu já vendi aquele produto para ele, tal. Quando eu vim para o mercado aqui fora, e depois fui para Mongeral, e depois de acho que 5 anos, 6, que eu comecei a ir pro MDRT. Quando eu entrei na MAG, eu comecei também a visitar médicos e eu vendia também 2, 3 produtos para eles, que era importante para eles. Só aqueles 3, por exemplo, eu vendia um DIT, colocava morte, colocava uma invalidez e pronto. Depois que eu comecei a fazer parte do MDRT, eu fui aprendendo a ser consultora. Entendendo? Aprendendo a verificar a necessidade do cliente, a conversar com ele, a fazer uma entrevista com ele. Primeiro eu saber dele, para depois eu colocar a solução para ele. Então, o que mudou muito foi depois do meu processo de passar a ser um membro do MDRT. Ali que virou a chave. Virou a chave, que aí eu comecei a vender diferente. Mas olha só, né? Mas você conquistou o MDRT... Sem ter isso. Sem ter isso. Tem alguma coisa aqui que tem ouro, né? Porque depois do MDRT, é o que você falou, você começou a pegar o processo de venda consultiva, né? De fazer as perguntas, fazer aquela entrevista de entender a necessidade e tudo mais. Só que você ter chegado até lá é um baita marco, né? Assim, de você ter... então foi de 2009 até 2014. Tá. Que foi a minha primeira vez que eu fui ao MDRT, foi em 2014. E com apólices basicamente com médicos. Sim. Por que médicos? Então, porque quando eu entrei na MAG, eles estavam com um processo ali que eles tinham um plano exclusivo para médico, que tinha uma parceria, inclusive, com o sindicato dos médicos. E aí eu fui convidada para fazer parte desse processo. E eu não trouxe minha carteira do banco. Tem gente que traz, né? Que sai e começa a trazer os clientes rapidinho antes de alguém entrar. Eu não, eu estava tão desnorteada com tudo que tinha acontecido, que eu não fui atrás dos clientes do banco. Eu cheguei, eles me deram esse novo propósito ali, eu comecei a atacar ali, comecei a aprender, ter treinamento daquilo, e comecei a visitar médico,
E aí gostei, né? E você não tinha nenhum médico na sua rede de relacionamento. Foi, de fato, com a cara Comecei e com a coragem. de novo. Não precisa... eu não conto, assim, que a minha... Eu aprendi muita coisa no banco, né? Não descarto, não. Imagina, aprendi muita coisa lá. Abri minha empresa lá, tudo, né? Aprendi muita coisa. Mas a minha vida profissional ali de vender com médico, de ter uma carteira sólida, foi a partir da hora que eu entrei na Mongeral. E você, eu tô perguntando de médico aqui, Kelly, porque, por exemplo, Kelly, o médico, ele tem uma linguagem muito própria ali, né? Uhum. Como é que você, no começo, especialmente, assim, pra poder falar com o médico, né? Como é que você pegou essa manha de entender a dor dele? O que você tinha que falar que encaixava ali pra dar o rapport? Então, logo que eu cheguei, eu não tinha esse tato todo, né? Não tinha essa expertise. Mas aí eu grudei no gerente, né? Eu falei, olha, eu quero aprender, eu sou capaz, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu fazia muita visita com gerente, fui visita com vários gerentes, veio até uma gerente que estava indo para o Rio de Janeiro, ficou um tempo comigo para me dar treinamento, ela visitava comigo, inclusive de dia, de noite, a hora que o médico marcava. Médico e ela já tinha manha de como fazer isso. Então, por exemplo, um gerente ia, eu ficava pegando o jeito que ele falava. Aí eu fui com a outra, pegava o jeito dela. Aí fui com o corretor também, tinha corretor na minha equipe que já estava um tempo, que já estava se dando bem. Aí eu marcava a visita para ir com ele, aí pegava o jeito dele. Aí fui montando o meu jeito. Aí então eu fui pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, fui montando a minha forma de falar. Né? Aí, porque deve ser desafiador, isso. Né? E outra, eu comecei a trabalhar primeiro com qualquer especialidade de médico. Tá. Aí depois eu fui colocada para trabalhar com ortopedista. Aí era mais difícil, porque eles eram mais... Porque tem médico que nem liga, sabe, assim, pra parte financeira, não liga pra... Deixa tudo lá e... Deus dará, uma bagunça. Faz lá um plano e esquece, não vê. Quando eu comecei a trabalhar com ortopedista, eu achei que ele prestava mais atenção nas coisas que ele tinha. Então, eu penei, assim, sabe? Tem muita diferença, quando de especialistas... De especialidades. Você tá brincando, eu não sabia disso, não. Tem. Depois eu fui me acostumando, então agora eu acho que é tudo igual, mas eu senti essa diferença. Eu até falava pro meu gerente, nossa, é mais difícil trabalhar com ortopedista. Olha e aí eu só. tinha que aprender na linguagem dele e tal. Então tem sublinguagens em cada tipo de especialidade que os médicos atuam. Tem a que é mais fácil de lidar, tem aquele que, esse aqui é um pouco mais elaborado e tal. Tem. Aí eu fui pegando o jeito, eu não sei dizer pra você como que é, porque é na hora ali, conversando com ele, que você vai... Natural, você foi adquirindo... Não tem nada certinho. Tá. Pra falar. E você começou fazendo prospecção com esses médicos por telefone, imagino. Como é que foi esse início? Eu gostaria que você trouxesse um paralelo aqui, né, Kelly? Como foi no início e como está hoje, assim? Mudou muita coisa? Quando você vai falar com o médico? No início eu comecei com lista fria, né? Tá. Lista fria, pra quem é novo, é aquela lista que não é indicada por ninguém. Você vai lá, compra uma listagem, escolhe lá uns bairros ou umas cidades e tal, e você começa a ligar para um cliente, você tem a sorte de marcar com um. Aí você marcou com esse um, você vai lá, né, e faz a apresentação para ele. Eu tinha muita facilidade em vender numa primeira reunião. Ah, e presencial? Presencial. Tá bom. Aí vendia para Você tá que nem o Sanjay. Eu prefiro presencial. O Sanjay é assim também, né? O negócio dele é presencial, né? Sim. Legal. Eu aprendi a vender online, né, com a pandemia, mas não vi a hora de poder sair pra rua. Que legal. Então, aí... Perdi onde é que eu tava. Você falou que você fazia as visitas e você teve a primeira chance de fechar na primeira visita, né? Aí eu pedi a indicação daquele cliente que eu fechei e aí ia gerando outras reuniões. Na parte do cliente que eu falei que eu trabalhei com ortopedista, a Mongeral tinha uma parceria tem ainda, com a SBOT Prev, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então a SBOT fornecia os telefones dos médicos. Então era mais fácil. E eu usava naquela época o nome da SBOT. Então, eu sou a Kelly, da seguradora tal, a gente é parceiro de vocês, né, da SBOT, e aí eu queria estar apresentando tal produto, assim, para você, queria marcar uma hora, lá. Hoje é completamente diferente. Hoje eu não vendo a seguradora. Hoje eu me vendo. Entendeu? E isso tudo eu aprendi com as técnicas que eu aprendi no MDRT. Então, agora eu falo de mim. Entendeu? Porque ali, na hora que eu tô falando com o cliente... Ele nem vai perguntar pra mim qual a seguradora que eu tô colocando ele. Eu concordo com você. Entendeu? Eu também concordo. Eu vou falar do produto. Olha, o doutor precisa disso.
E eu vou escolher ali, eu sou só consultora, eu sei o que é melhor pra você, eu vou escolher o que tem melhor no mercado e vou colocar pra você ali. Ele não fica perguntando. Que você falar, ele não fica mais me perguntando, por que não? Eu quero dessa seguradora ou dessa ou dessa. Ele tá acreditando no que eu tô montando pra ele ali. Na solução pra ele, não na seguradora. E você começou a pegar essa manha de fazer a primeira venda. O teu processo é esse hoje? Quando você vai? Já mudou muito. Mudou. Eu fazia a primeira venda lá quando eu comecei, que eu era muito boa na primeira, fazer visita e vender na primeira visita, porque é aquela coisa, eu não fazia consultoria. Entendi. Eu já vendia o produto. Aí eu falava de seguradora. Ah, tá, mas essa daqui, ó, o meu é diferente aqui, e trocava o plano se ele tinha. Ou se mesmo assim fechava, né? Fechava. Ou se ele não tinha, eu apresentava o produto e tal, e conseguia fazer ele comprar na primeira reunião. Agora não, desde 2014, quando eu fui aprendendo as técnicas do MDRT, eu passei a fazer consultoria. Então, pode ser que num dia que eu consiga fazer a solução para o cliente ali na frente dele. É muito raro, porque eu trabalho com médico, e médico ele precisa ser um negócio mais rápido. Às vezes pode acontecer assim, eu começo a falar com você é médico. Aí eu, doutor, é isso, isso e isso. Pego os dados dele lá que eu preciso para montar a solução para ele. E aí ele fala, ai Kelly, ó, chegou um paciente, você não quer ir aqui fora, montar pra mim, depois você volta? Aí dá. Porque também eu não trabalho mais muito em São Paulo, é muito raro eu trabalhar aqui. Eu trabalho viajando. Eu trabalho clientes em outras cidades do interior e tal. Então no interior, eles têm mais tranquilidade para receber a gente. Né? Então aí ele me dá esse tempo. Aí eu vou para uma outra salinha, monto lá o estudo dele, volto para a sala dele, aí pode ser que eu consiga fechar no primeiro momento, porque eu tive esse tempinho aí. Ou então de um dia para o outro, que se eu marquei de ficar em alguma cidade, eu vou lá, vou ficar 2, 3 dias. Aí então eu pego os dados dele, aí marco para daqui 1, 2 dias, e aí monto o estudo, depois venho e apresento para ele. Entendeu? Então você prospecta aqui de São Paulo, mas eu em vou cidade pra fora. do interior. Foi intencional, você falou, vou começar a prospectar para fora de São Paulo. Também tem uma historinha aí. Eu adoro saber essas conexões, porque essa é a graça, né? Porque você fala, interior, o médico tem mais tempo, né? Ele me deixa ali, no dia seguinte eu vou. Mas por quê? Quando eu trabalhava com ortopedista, como vinha essas listagens da SBOT Prévia, então tinha alguns médicos que era assim, fora de São Paulo, mais pertinho, aí eu atendia alguns ali, fui pegando indicações, trabalhava, por exemplo, Vale do Paraíba, Circuito das Águas, pegava alguns clientes ali naquela região. Aí, de médicos ortopedistas. Tá. Mas aí depois, a gente tem uma chácara em Extrema, sul de Minas. E aí uma vez eu fui pra lá e eu tive uma dor, eu não sabia, eu tava com pedra no rim e precisei ir pro hospital. E aí eu precisei ficar em observação naquela noite, lá tomando remédio e tal. Enquanto a dor, não sei se você já teve pedra no rim. Nunca tive, não. Ela dá umas cólicas assim, então tem hora que você tá bem ruim, tem hora que dá aquela calmaria, você fica mais calminha. Nessa hora que eu tava na calmaria, ainda tava esperando lá fazendo a ficha, então dava aquelas cólicas, dava aquela calmadinha, eu comecei a olhar na parede assim e vi uma lista de médicos. Os médicos que trabalhavam naquele hospital. E aí tinha o telefone. Nossa. Naquela época, ainda tinha o telefone do nome do Ouro, cidadão, né? E o telefone. Aí eu tirei uma foto. Tira foto. E aí depois eu comecei a trabalhar naquela região. Aí eu marquei um médico lá, consegui fechar. E ele começou a me indicar, e aí eu comecei a fazer Minas até Alfenas. Nossa, aí esse negócio de indicação, né? A gente tá falando um pouco antes de entrar aqui na gravação. Tem vários corretores que utilizam métodos, né, técnicas para pedir recomendação. Você falou um negócio que me chamou a atenção, André. É natural. Sim. É na conversa, né? É na conversa. Como é esse natural, essa conversa, o que você fala para ele para que ele te recomende? Depois que ele fechou o plano comigo, tal, eu pergunto se ele gostou, tal. Doutor, você tem algum amigo que você vê que você perceba que tem essa mesma necessidade sua? Aí ele fala, sim. Aí às vezes tem caso, aqui no interior, eles me atendem muito também na casa deles. Então, é mais comum eles se sentem mais à vontade. Falar, você não pode ir à noite lá na minha casa? Olha só. Aí, então, teve muitos casos de eu estar conversando com o médico e a esposa tá junto. E aí a esposa mesmo, na hora que eu peço a indicação, ela fala, bem, lembra fulano casou agora. Ou então, a esposa de fulano tá grávida, indica ela, eles e não sei o quê. Entendeu? Então, ali na conversa, no bate-papo, não tem nenhuma regra, nem assim um script de pedir indicação para mim, a recomendação. Eu já aprendi muito sobre isso. Em tudo quanto é treinamento que eu vou, ensinam muito. Tem alguma coisinha que às vezes eu posso até utilizar, mas ali na conversa, sem perceber, eu tô utilizando alguma daquelas técnicas que eu aprendi, mas nem eu tô colocando ali daquele jeitinho. Eu vou colocando do meu jeito.
Deixa Eu de forma sempre mais gosto de natural. deixar do meu jeito, mais natural. Mas aí, quando você faz isso, você pede pra que ele entre em contato com essas pessoas que ele tá indicando? Ou... Tem uns que já falam, eu vou falar com ele. Aí Tá. ele manda um WhatsApp e já deixa avisado. Eu aprendi muito que é bom fazer isso, né? De a pessoa já pegar o telefone, fulano, tô mudando, não sei quem é. Mas é muito raro, ainda mais se eu tô na casa do cliente, ainda é mais fácil de eu pedir pra ele fazer isso. Eu posso dizer, doutor, dá uma ligadinha pra ele, né? Tá. Mas se eu tô no consultório, às vezes ele me coloca no meio de uma consulta. Entendeu? Então não dá para eu fazer isso, pedir para ele ligar pro amigo dele para me indicar. Eu pego os telefones, tal, uso o nome dele. Aí se eu tenho dificuldade depois de estar falando com a pessoa, aí eu entro em contato de novo. Ai, doutor, olha, sabe aquele seu amigo que eu indiquei? Que o doutor indicou? Eu tô tentando falar com ele, não tô conseguindo. Me dá uma força lá, fala para ele me atender. Então eu faço isso depois, mas ali na hora que eu tô pedindo a indicação, já é tão difícil pegar recomendação, né? Imagina se eu colocar algumas regras, acho que fica... Pra mim não funciona, mas pra muita gente eu sei que funciona. Eu peço. Você pede. Peço indicação. E eu peço ali na hora que eu fechei. Eu peço também, daí 1, 2 anos que o cliente está na minha carteira, porque assim, eu separo meus clientes por letras. Então tem o cliente A, o B, o C, por categorias. Tá. Né? Então, por exemplo, o cliente A eu vou ligar tantas vezes, o B eu vou ligar tantas vezes, o C depende do quanto que ele paga, do quanto que ele tem de proteção. Que legal. Tem um critério seu para pós-venda. Que legal. Sim. Aí eu vou ligar para ele 3 vezes por ano, ou 2 vezes a cada 6 meses, né? Ou 1 vez por ano, depende. Ou no aniversário, no dia do médico, tal, eu vou ligar. Aí quando eu ligo, eu falo, aproveitando, doutor, você tem mais algum amigo para me indicar? Porque teve médico que eu pedi indicação que ele me deu uma folha. Sim. Ou então me pegou o celular dele e falou assim, vou te colocar aqui nesse grupo aqui, você vai pegando o número de todo mundo. Mas é um negócio mais frio, né? Porque você entrou no grupo, aí você vai pegando todo mundo. Né? Tem uns que vai lembrar daquele médico, tem uns que nem vão lembrar. Já teve caso de eu ligar. Foi o doutor... Quem? Que doutor? Não, eu nem trabalho mais com ele. Não, nem lembro. Nossa, não, qual, não sei. É um frio. É frio quando às vezes coloca. tem uma relação ruim, às vezes, né? Pode ter sido alguma coisa. Mas tem uns que me dá lá uma listona, pega uma folha de caderno, anota um monte. Mas tem uns que vai me indicar 2, 3. Aí quando eu retorno a ligação, ele me dá mais 2, 3. Que nem o caso que eu acho que eu estava te falando antes. Que esse médico que eu tô atendendo agora, que ele ficou afastado temporariamente, estou cuidando disso, do processo. Ele tinha me indicado acho que 2 nomes quando eu fechei o plano para ele há 4 anos atrás. E agora me indicou mais 4. Entendeu? Então, vira e mexe, eu tô ligando e pedindo indicações, né? Nossa, que legal. Ô, Kelly, me fala uma coisa. Você como corretora de seguros, tá? Aí pensando nos 9 anos que você passou lá no banco e agora essa nova trajetória como membro do MDRT. Qual foi o momento que mais marcou a sua carreira como corretora? Então... O que aconteceu nesse momento que você falou assim, é pra isso que eu quero... É por isso que eu quero trabalhar como corretora. Esse vai ser meu propósito, é assim que eu vou seguir. Sim. Eu acho que foi quando eu paguei uma indenização bem boa para um médico, quando ele faleceu, que eu nem sabia que ele tinha falecido. Eu fechei um plano para ele, acho que ele ficou uns 4 ou 5 anos pagando. E aí depois eu vi que ele não estava mais pagando, e ele sempre pagava direitinho, e daqui a pouco ele estava atrasando. E aí você eu tentei ligar... não tinha aquele... Não estava no pós-venda ainda, na régua de atendimento que você faz? Não. Eu falava com ele, eu já tinha feito outros planos para ele. Eu ligava, acho que 1 vez por ano eu dava uma ligadinha, porque ele era um bom cliente, né? Pagava valor alto, então eu ligava para ele às vezes, mas não tinha tido ainda aquele treinamento, de colocar lá na minha listinha, não. Mas eu ligava, já tinha feito outros planos para ele. Ele não tinha só o seguro que eu fiz numa primeira reunião. Já feito mais outras coisas. E aí eu vi que ele não estava mais pagando e tentei ligar para ele e não consegui. Aí eu peguei e liguei pra casa dele. E aí eu falei com a esposa dele, aí ela me contou que ele tinha falecido. E ela não sabia que ele tinha seguro comigo. Ele não tinha contado pra ela. Não tinha contado. É muito comum isso também, né? Que as pessoas fazem seguro e não... Sim, não avisa. Não avisa, não dá pólice, é contado do corretor. E aí, quando a gente foi pagar a indenização, né? Ele tinha com ela filhos e ela tinha filhos de um outro casamento. E ele deixou a indenização também, pensão por morte, até para os filhos do outro casamento. Que são os enteados, né? Os enteados dele, Você tá brincando. E aí ela ficou muito emocionada, né? Ficou muito emocionada. E foi tão bonito, assim, né? E o valor também que a gente pagou. Pago até hoje, que ela recebe pensão lá, né? Por morte das crianças todas. Então eu vi que eu fazia, né? Eu transformo a vida das pessoas, né? Porque ela, claro, ele deixou alguns bens, porém tem aquela coisa do inventário, né? Que aí precisa de dinheiro para pagar o inventário. E aí quando ela viu que tinha todo aquele dinheiro para receber, já salvou a vida dela. Até pro inventário, né? Tinha uma parte lá que deu para fazer. Tinha. Nossa, então, que aí isso... Aí
eu prestei atenção mesmo no papel que eu tenho, no papel social que um corretor de seguros tem, né? Esse momento que você ligou para ela foi para saber Pra saber parcela, né? da parcela que estava em atraso, que eu estava tentando falar com o Dr. Nelson e não estava conseguindo. E quando você descobriu que ela falou para você que ele tinha falecido, você tem um processo para fazer esse atendimento com o beneficiário? Tem alguma coisa especial ou não? André, não, foi também natural, foi embora. Porque eu sou uma corretora de muita sorte. Muito difícil alguém morrer na minha carteira. Ah, tem pouco... Ah, olha só aí. Tem poucos sinistros. Seguradora então, deve te adorar, né? Seguradora deve te adorar. Nossa, e os clientes também, né? É verdade, comigo não vai morrer. Exato, exatamente. Caramba, então... você nunca tinha preparado, né? Não tinha nada preparado. De morte, falar, como é que eu vou lidar com a beneficiária, com o beneficiário? Isso, no banco eu atendia bastante sinistro. Atendia, a gente fazia, no banco fazia aquele processo de pegar a documentação toda para mandar para a corretora, e eu tive alguns processinhos, mas também nada assim que tenha me marcado e tal. Tá. Mas aí na seguradora eu também foi o meu primeiro, esse assim, de meu morte, caso. foi o de morte que marcou. Acho que eu tive uns 3 casos só de morte. Eu pago bastante agora afastamento, né? O DIT lá, né? O DIT, que não é tanto também em relação a alguns corretores, que tem corretores que pagam toda semana. Exatamente. Eu não. E para pagar essa cobertura? Para você tranquilo? Tranquilo. Já faz parte mais do dia a dia, né? Não tem nada que marca muito assim, né? Não, mais tranquilo. Tá bom. Me fala uma coisa. Eu sei que tem alguns corretores que trabalham muito com um processo forte de adimplência. Eu estava conversando com uma outra corretora no podcast que a gente fez, e ela falou, André, descobri sem querer que eu estou mantendo minha carteira ativa por causa de conteúdos que eu faço na internet. Eu falei, como assim? Me conta mais sobre isso. Eu vou te contar essa história porque eu quero te fazer uma pergunta. Ela falou, André, teve uma menina que me ligou, uma segurada, falando que queria cancelar o seguro dela, que ela tinha feito e tal, né? Porque apertou a pandemia e tal. E ela falou, não, calma, deixa eu te ligar pra gente conversar. Ela, então tá bom, vou aguardar sua ligação. E ela falou, André, intencionalmente eu não liguei rápido, esperei um pouquinho. Só que coincidentemente, sem ela saber, no mesmo dia à noite ela fez um vídeo na rede social dela lá no Instagram, falando de um determinado assunto que tinha a ver com seguro de vida. E essa moça viu o vídeo que ela fez e falou assim, eu... Pensando bem, não vou cancelar não. Eu acabei de ver o conteúdo que você fez aí, acho que é bobagem eu cancelar. Eu vou apertar outras coisas e vou manter o seguro aqui ativo. E ela contou essa história pra mim. Ela falou, André, eu acabei percebendo, porque a gente acha que a rede social é pra atrair novos clientes. E quem a gente acha que não tá vendo, vê. Às vezes tá. E aí, assim, de certa forma, eu já tive várias pessoas que queriam cancelar e que decidiram não cancelar por causa de um conteúdo que eu fiz. Falei, cara, isso é novo, hein? Nunca tinha escutado sobre essa perspectiva, né? No teu caso, quando o cliente vem pedir cancelamento, o que você faz? Então, quando ele vem pedir cancelamento, que eu tive um caso agora, esses tempos, de uma cliente que, inclusive, ela não é médica, né? Ela veio pedir um cancelamento lá de um plano que eu fiz com uma venda consultiva, sabendo tudo, puxando as necessidades, vendi o plano conforme, montei o estudo conforme a necessidade dela, então ela sabia da necessidade dela, por que ela estava fazendo cada cobertura daquela, e passou acho que 2, 3 anos, ela quis cancelar. Quis cancelar porque disse que não estava precisando mais, não sei o que. Eu usei toda a argumentação, conversei com ela, tal, expliquei, mas olha, lembra disso, disso, não é isso. Não, estava irredutível. Não, mas eu quero cancelar. Não, mas eu quero. Tá bom, eu vou mandar para você então o formulário para o cancelamento e tem uma carta também que você precisa assinar. No formulário, é o formulário da seguradora normal que ela pede, e tal, assina, manda o documento, a gente cancela só com aquilo. Só que a carta é uma criação minha. Da Candice Corretora de Seguros. Da Candice Corretora. Inclusive, depois eu apresentei para alguns amigos e eles falaram, nossa, mas a gente aprendeu isso no MDRT. Então, eu acho que o meu subconsciente, que eu não lembrava disso, meu subconsciente, porque eu fiquei tão nervosa com aquela situação da mulher querer cancelar um negócio que era importante para ela, que acho que o meu subconsciente fez eu criar. Inconformado, né? Inconformado. As pessoas querem cancelar assim, isso, né? Então eu coloquei lá, eu, fulana de tal, portadora do CPFS tal, eu venho cancelar meu seguro, que eu fiz junto à corretora tal, ciente das minhas necessidades, disso. E, não essa palavra, então tô resumindo aqui. Sim.
sim. Mas a eu essência, quero... né? A essência que eu coloco bem assim. Quero deixar claro que eu estou sabendo, estou ciente de que minha filha fulana de tal, com a idade de tal, está completamente desprotegida caso eu venha... Desamparada, caso eu venha faltar de morte. Meu marido fulano de tal, também vai ficar desamparado. O nome de cada um. E estou ciente também que se eu sofrer um acidente nessas viagens que eu sempre faço, como eu expliquei para a corretora de avião ou de qualquer outra coisa, eu estou descoberta também na parte de invalidez. E se eu contrair também uma doença grave a parir de hoje, também estou descoberta. Cirúrgico? Caramba. Não assinou até hoje. Não vai assinar. Não vai assinar. Não assinou. E às vezes ela ainda me fala, então, queria trocar aquele meu seguro, não sei o quê. Aí eu, tá, fulana, a gente tem assim, tem um outro assim. Mas e se eu cancelar aquele lá? Eu falei, você que sabe. E não me manda. Não me manda. Não vai mandar nunca, porque essa carta... Eu acho que já faz há uns 2 anos já que eu mandei aquela... Que eu mandei o modelo da carta e até hoje não veio assinar. Teve alguém que... vou assinar mesmo, não quero deixar nem pra ninguém e tal. Ninguém. Alguém muito egoísta, até agora, né? ninguém. Olha só. Mas essa é uma excelente técnica, né? Muito boa, porque a pessoa fica olhando ali, né? Porque eu coloco o valor, tudo, quanto que ela tem de morte, coloco o nome da criança. Nossa, isso pega... Eu tenho 2 filhas. Se você é minha corretora e eu quero cancelar, você faz isso? Não, rasgo tudo. Fulana tá descoberta, cicrano tá descoberto. Caramba, que nem... Tem outras seguradoras que fazem umas tardes de carta de amor, sim. Mas bem... Essa aqui eu achei simples. É só na hora do cancelamento. Quer cancelar? Então você tem que assinar isso aqui. Tem uma que eu uso, quem me deu essa dica foi o Josos. Que essa eu já aprendi, vou adotar essa aí que você acabou de me ensinar. Depois te manda até o modelinho. Me manda, por favor. Não, adorei, de verdade, eu vou usar mesmo. Eu falo que é chapéu de aluno total. O Josos me ensinou há um tempo, que ele pegou no MDRT também, que é uma declaração de autorresponsabilidade quando a pessoa não quer comprar o seguro. Sim, porque aí o corretor te explicou, te falou e você falou que não quer. Isso. E aí você põe a carta lá, declara. É a mesma coisa, não? O André, né, te apresentou, tal, estou ciente de que não vou contratar e deixarei a família desamparada, o nome da pessoa, tal. E que se acontecer algum imprevisto comigo, ninguém da família vem encher o saco do André. Tá mais ou menos assim, né? Com outras palavras. E quando eu mostro isso, lógico que não é pra todo mundo, né? Porque tem cliente que você fala, beleza, próximo, tá tudo certo. Mas aquele que você fala, cara, deixa eu... Como eu boto diz ali... o Sanjay, next. Exato, next. Tem uns que eu acho que vale a pena, eu boto lá e a pessoa olha assim, putz... porque... E acontece muito, eu vejo com um corretor que já trabalha com automóvel, né? Ele vende automóvel pro cliente e não oferece o vida. Eu já tive amigos que aconteceu isso, na real, assim. Teve o seguro do carro lá e aí a pessoa morreu. Aí a família, a esposa veio, você fazer o seguro do carro dele lá, tal, como é que eu faço pra entrada no vida? E aí? O corretor não tinha nem oferecido. Pensou? Então, assim, Então, essa questão de colocar essa cartinha aí sem ele fazer, eu nunca usei. Mas eu uso uma parecida pro seguro de responsabilidade civil. Que eu trabalho também com RC para médicos. Tem tudo a ver, né? Então, por exemplo, ele contrata a cobertura só para ele, né? A pessoa física, e não contrata a extensão para pessoa jurídica. Então, eu coloco lá que eu expliquei para ele, é ele que não quis. Porque às vezes também ele é processado físico e jurídico, e aí? Por que você não me disse? Você não me falou nada, né? Especialista é você, né? A responsabilidade foi sua de me falar. Não, tá aqui, eu te falei. A gente tem que se proteger também. Tem que se proteger, né? Eu falo assim, né? Que ele é uma profissão muito nobre. É uma das principais carreiras hoje no mercado, né? E tem corretor que não tem essa ideia da importância que tem na sociedade, né? Sim. Ainda mais vender seguro de vida, o RC, até o automóvel, né? É super importante. Mas não adianta, né? Pra mim, o vida é uma responsabilidade enorme, assim. Corretor que trabalha com seguro e não oferece um vida... Vai proteger seu bem mais precioso, não né? Teve um corretor que veio aqui e falou, cara, hoje o brasileiro ele tá muito mais preocupado em proteger a lata e o tijolo e não protege a vida, que é o mais importante. Né? A lata, que é o carro, o tijolo, que é a casa. É que eles são mais preocupados com coisas, com né? bens materiais, né? Muito louco isso. Kelly, vamos pra parte de ligação? Vamos. Como é que tá hoje? Assim, que você... Todo canto que eu vejo lá, Kelly, especialista em ligação. Como é que você tá fazendo hoje aí? Porque eu sei que tem um desafio, né? Enorme. Sim. Com ligação. Como é que você faz na vida real mesmo, assim, pra prospectar por ligação?
Tá, então eu falei que eu ligava bastante, até para cliente de lista fria e tal. Agora, o que eu mais ligo é para cliente quente, né? Tá. Geralmente são clientes indicados mesmo. É muito raro eu pegar um cliente... Nossa, faz acho que anos que eu não pego... É que você também já tá num patamar que a recomendação para você... já tem bastante tempo, aí tem recomendação, tem uma carteira, tem cliente. Então, a hora que eu preciso de nomes, eu posso recorrer aos meus clientes, né? Sim. E... Então, eu pego um cliente de lista quente, um cliente indicado, aí eu vou ligar para ele. Se eu tiver a sorte, que nem ontem mesmo eu fiz ligação e tive sorte de conseguir, de 4, consegui falar com 2 lá no primeiro toque. Né? Então, eu já vou conversar com ele. Como eu falei, eu vou me vender, então eu não vou vender a seguradora, eu vou me vender, então eu me apresento, eu sou a Kelly, trabalho com isso, faço consultoria exclusiva para vocês médicos, eu estive com o seu amigo fulano de tal, e ele me indicou você, porque ele achou que é importante você dar um tempinho para eu conversar e passar o que eu tenho para os benefícios que eu trabalho e passar para você, ou fazer uma consultoria, verificar o que você tem, o que você precisa mudar, ou se não precisa mudar, porque às vezes eu pego um cliente que ele já tem tudo que eu vou falar pra ele. Não prazer precisa. de conhecer, gente, né? Next. Next. Então, mas tem muitos também que às vezes eu ligo e o cliente não atende. Porque isso está muito comum. As pessoas, elas estão agora acostumando a não atender ligação de número desconhecido. Tá. Ela só vai atender se ela vê lá o nominho de quem está ligando. Agora eu estou ligando a primeira vez, aparecer meu número de telefone lá desconhecido, às vezes não me atende. Aí que eu faço? Aí eu mando um recado, me apresentando do mesmo jeito, foco bem ali que quem me deu o telefone foi o fulano de tal. Isso é fundamental, isso, né? Fundamental. A pessoa que deu o contato. Quem deu o contato foi fulano de tal, que ele pediu para entrar em contato, que eu tenho umas informações para passar. Que horas que eu posso estar te ligando? Né? De manhã, eu já marco ali 2 horários. Amanhã, tal horário, tal horário. Ou então, na parte da tarde, na parte da noite, eu já ponho ali. E aí, eles me respondem ali no WhatsApp. Às vezes, tem uns que falam, liga agora. Aí, eu já ligo. Porque, quer dizer, então, ele viu que eu liguei, ele não conhecia meu número, não atendeu. Aí, eu mandei o recadinho, pode ligar agora. Aí, eu atendo e consigo falar com ele. Ou então, às vezes, tem uns que demoram mesmo para responder. Aí, me responde ali. Quem não responde... É porque já não se interessou, não tá afim, eu vou passar pro próximo. Tá. Você não fica... Não, eu não fico. Persistindo muito nesse primeiro. Eu só persisto quando eu consigo falar com o cliente, quando eu visitei, apresentei, tô lá com o negócio pendente, eu vou persistindo até ele me dizer não. Se ele me disse não, não quero, me liga daqui 1 ano, eu ainda vou marcar para ligar daqui 1 ano. Marca na agenda para fazer o follow-up depois. Marco para fazer depois. Tá. Mas aí, ou então se ele falou não quero, eu desisto dele ali. Tá. Pode ser que passa 5 anos, eu pego lá minha agenda lá e vejo aquele cliente, vejo que eu não fechei e dou ainda uma ligadinha para ver, né? Às vezes dá sorte. Entendeu? Mas, então eu desisto do cliente só se eu fizer todo esse trabalho ali e não deu certo. E se ele não falar não, ele dá uma sumida. Agora, se ele não falar não e dá uma sumida, eu vou, de vez em quando, eu vou dar uma ligadinha pra ele. Tá bom. Você não desiste, você não dá um checkmate, nada disso. Não. Tá. Eu até mando algum recado assim, doutora, tô te ligando, eu não quero ser chata, o doutor tem interesse de... Eu tenho um caso aqui de um cliente que acho que já faz uns 5 anos que ele já é meu cliente, só que ele tá defasado, as coberturas dele estão todas defasadas, ele precisa de fazer atualização, ele casou, ele teve filhos, ele tá com a cobertura que se acontecer alguma coisa com ele vai lembrar que eu existo. Porque aí, quer dizer, aliás, ele pode até querer ficar bravo comigo, mas eu tenho tudo lá registrado tantas vezes que eu consegui falar com ele. Né? Porque se ele precisar de afastar agora, ele vai receber o dinheiro que não dá para ele pagar nada. Ele tá defasado. Só que toda vez ele fala, eu preciso marcar. Eu vou marcar para tal dia, depois, Kelly, não vai dar tal dia. Mas eu ainda não desisti dele, ele é da minha carteira, tal, eu preciso atualizar, mas ele não tá me dando esse tempo. Então tá tudo registrado ali. É bom que é o que você falou, se ele falar alguma coisa... Se ele falar alguma coisa, tá tudo ali que eu não abandonei ele. Porque tem cliente que eu pego, nessas minhas andanças aí, minhas viagens, que ele foi atendido por um corretor, mas faz 3 anos que o corretor não passa na cidade. 3 anos que não fala comigo. 4 anos. Não, nunca mais. Então, quer dizer, ele tá abandonado. Agora, eu não abandono. É por isso que também, às vezes, eu fico muito nervosa se algum corretor entra na minha carteira e vende alguma coisa nas minhas coisas. Acontece com muita frequência aquele hoje? Não com tanta frequência, mas às vezes acontece. O vida é mais difícil, né? Tem poucos corretores ainda, né? Às vezes acontece, aí eu fico nervosa. Por quê? Porque eu fico nervosa com o corretor que viu que tinha um seguro e quis cancelar e fazer outro. Fico mais nervosa ainda com o médico que
Tem uma corretora que liga para ele e pega e ainda atende o cidadão, né? Mas ossos do ofício. Pois é, às vezes o corretor ele viu que tem uma policy que atende ele ali, né? É o que você falou no começo, poxa, essa policy te atende, obrigado, um prazer te conhecer, next. E o cara lá, zoião, né? Pra não falar outra coisa, né? Vai lá pra dar uma atravessada, né? Incapaz, né? Incapaz de pegar um cliente que não tem nada. Exato, tanta gente pra ele prospectar. Você tem um processo de... Eu vou até aproveitar que você falou de, não, eu vejo ali, tá defasado e tal, mas você tem uma régua de entrar em contato a cada tempo com o cliente pra ver se precisa atualizar? Sim, Você faz isso? Sim, porque é aquela questão que eu falei pra você que eu divido meus clientes, né? A, B, C lá, né? Isso, aí eu vou ligar pra aquele lá. Vamos supor que ele tá no B. Tá. Ou ele paga bem, mas ele é solteiro e tal. Aí eu liguei pra ele, na conversa ele casou. Aí eu já vou mudar ele lá pra outra listinha que eu vou ter que ligar mais vezes pra ele. Que ele casou, ele pode ter filho, então pode mudar o perfil dele assim rápido. Então eu ligo com mais frequência pra ele. Ou às vezes não ligo, às vezes mando um recadinho no WhatsApp. Então não é um padrão de tempo, assim, André, pra todos os meus clientes, eu penso sempre em ajustar a cada 2 anos, né? Não. No momento que você liga, você perceber que teve uma mudança na composição familiar ali. Tem uns clientes que eu sigo, o perfil social também, as redes sociais também. Tem uns que não tem, né? Ou então que mudam o nome e eu não consigo achar. Até eu aprendi isso agora, nesse treinamento aí do MDRT. Conta pra nós. Que a gente precisa de pegar as redes sociais do cliente. Mesmo o cliente que não é seu ainda, da primeira reunião. Porque você primeiro ali, você já entra ali na rede social dele, já dá uma pesquisada, já vê se ele é casado, se tem filho, o que ele gosta de fazer, não sei o quê. Até para quando você conversar com ele, você tem alguma coisa ali, no quebra-gelo. Né? Você viu lá que ele postou lá uma foto, lá ele pintando um quadro. Eu verifiquei que o doutor pinta. Nossa, adoro pintura. Mas tem que usar isso a favor. Tem que usar, né? Porque assim, depois de muito tempo de profissão, você vai pegando o jeito. E outra, você tem o seu jeito. Que nem às vezes as perguntas, Kelly, as pessoas perguntam, qual a sua técnica? Eu não tenho técnica. Eu não sei, depende ali do que vai... Tem. Tudo que você tá me falando tem técnica. Então, mas é que você imprime o seu jeito de falar. O meu jeito de falar. Que nem essa questão de ligação. Quando logo que eu comecei, que o pessoal foi vendo que eu dava muito certo em ligação, as pessoas falavam que era meu tom de voz. Aí os meninos mesmos falavam, Kelly, é o seu tom de voz. Porque se um médico atende um rapaz que nem a gente, aí vai falar... Vou querer atender esse marmanjo, né? Não quero. Agora você, uma mulher, uma voz meio fina, uma voz que tem entonação, tal. Então, às vezes, o seu tom de voz faz o cliente querer te receber. Acredito nisso também. Entendeu? Não por sacanagem, não por nada, mas assim, o jeito que você fala. Sim. E isso também eu sempre falo, que o jeito que você fala, você tem que... Não pode... Se você tá num dia mal... Nem adianta você querer ligar pra alguém. Nem liga, né? Nem liga. Passa o dia, é verdade. Passa o dia, concordo. Vai ligar no outro dia. Porque você vai passar aquela coisa, a sua energia que não tá boa, né? Agora, se você liga, bom dia, doutor fulano, tudo bem? Ele já fica, nossa, né, moça alegre, não sei o quê. Vamos dar atenção aqui pra moça. Que legal. Não, é diferente, então você tem que saber. Porque tem gente que liga... Eu acompanhava alguns corretores assim que eu via ligando lá na sucursal, né? Vai lá, é baia. Então você escuta as pessoas ligando. Parece que tá falando uma máquina. Alô, olha, eu sou o fulano. Um robozinho, né? Um robô. Não, você tem que falar como se você estivesse conversando com a pessoa. Exatamente. Que aí é aquela técnica do rapport também, né? Depende do como que o cliente te atende. Então, se eu liguei pra ele com aquela alegria, ele também vai ficar com vergonha de me responder. Exatamente, exato. Ele também vai dar atenção, vai querer falar educadamente, que nem eu tô falando. Já peguei casos de eu ser educada e a pessoa ser grossa, porque, sei lá, tava no mau dia. Aí a pessoa não tá não, né? Entendeu? Mas não, eu acredito muito nisso. E tem dias bons pra fazer as ligações? Você tem isso? Porque eu vi um estudo científico que fala do efeito final de semana. Eu gosto muito de pesquisar essas coisas e tal, né? E aí eu fui ver o que fala esse estudo. Já ouviu falar nesse estudo? Já. Ele fala do efeito final de semana, que na sexta-feira é um dia que as pessoas estão mais propensas a dizer sim, porque tá próximo do final de semana, que vai encontrar as pessoas que gostam, né? Que amanhã é o aniversário da minha filha, eu já tô aqui super entusiasmado e tal. E tem gente que usa isso muito a favor, né? Aproveita para usar a sexta-feira para ligar, para fazer os agendamentos, por exemplo. Sim. No teu caso, na tua realidade, você tem um dia certo? Ou, André, não, é o dia do médico lá, o horário que ele pode atender, porque médico é super atarefado, né? Como é que... Então, antigamente eu usava muito segunda-feira. Eu ligava de segunda-feira de manhã, porque eu era o dia que eu sentava para fazer agendamento. Então, aí eu ligava e marcava, tentava fazer minha agenda da semana.
Agora, depois que eu também ouvi falar desse negócio de sexta-feira, eu uso também ligar de sexta-feira para programar para outra semana. Antes eu tinha uma trava aí. Eu achava que se eu ligasse de sexta-feira, o cliente ia esquecer. Ele esquecer que ele marcou. Ele passa o final de semana e esquece que ele marcou a reunião. Faz sentido. Mas agora com a questão do WhatsApp, você pode também mandar um recadinho lembrando, tal, então fica mais fácil. Então, sexta-feira também para mim pode ser um dia de ligar. A questão do médico é que depende muito do horário. Ele não é dia de semana, depois eu fui aprendendo também isso. Ele é horário. Então, o melhor horário de ligar. Logo cedinho, de manhã, assim, às vezes eu ligo 7 horas da manhã, que ele ainda tá na casa dele, se arrumando pro trabalho. Então, aí eu consigo falar com ele. Às vezes ele fala pra mim, Kelly, me liga meio-dia. Que às vezes ele também tá atrasado, né? Me liga meio-dia. Então, aí eu ligo na hora do almoço. Então, o melhor horário, de manhã cedo, 7h30 da manhã. Ou então meio-dia. Ou então depois das 5h30. Os médicos do interior, às vezes eu posso ligar a qualquer horário que Estão mais tranquilos. Estão mais tranquilos. Ele até atende o telefone se ele tá numa consulta e ele me fala, me liga aqui 3 horas da tarde, tá melhor. Nossa, que diferença, né? Nossa. Deve ser maravilhoso trabalhar. Nem vou contar o segredo, né? Senão todo mundo vai querer trabalhar no interior. Não é bom trabalhar no interior. Foi por acaso, gente, não faça isso. É que eu tenho sorte com os clientes de lá. Você sabe que na época que eu tava na Porto, eu fiquei 11 anos na Porto, né? E eu fiquei um tempo sendo gestor de promotores comerciais que ajudavam os corretores lá do interior. E você me falou isso agora, me lembrou aqui, nossa, veio uma lembrança tão boa. Quando ia visitar lá os corretores, e aí visitava os corretores, né? Porque ajudava eles a vender o Vida, porque tinha carteira de automóvel. Eles recebiam em casa. Não, vem cá tomar um café, aí tinha pão de queijo, tinha... Era muito diferente de São Paulo, que aqui é tudo muito rápido, né? Lá, vem cá, vem pra cá. E muitas vezes era chácara, e passava a tarde inteira. E eu, caramba, eu tenho outra visita pra fazer e tal. Aí eu fui entendendo, eu falei, cara, não é assim. Lá, você vai marcar, eles te recebem com um carinho tão diferente, né? Assim, uma atenção. Quanto mais no meio do mato você vai, que nem eu já atendi muito UPA, AMA, médico que trabalha de UPA, atende AMA, tipo um sertãozinho do interior, né? Que você entra ali pelas chácaras ali e vai atendendo ele aí. Então, ele se sente importante de você ter colocado seu carro ali no barro para atender de São Paulo, sim. Então, para atender o cliente lá no meio do mato. Então, ele se sente, né? Se sente importante, aí ele te atende bem. Ai, muito bom. É bem legal. Que papo gostoso, Kelly. Ó, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Vou ter que chamar de novo aqui, porque membros do MDRT trazem muita informação. Tem história. Muita história. História boa, assim, que é o que você falou. A venda é isso, né? Essa aproximação, você imprimir o seu jeito de falar, não ficar essa coisa robotizada. E você vai pegando... E é engraçado, porque você trouxe aqui pra gente tanta... ferramenta que são ferramentas que dá para usar amanhã. Sim. A pessoa que tá ouvindo aqui, que poxa, deixa eu anotar aqui e deixa eu testar. E são coisas simples de fazer. Não é nada muito absurdo, né? Sim. Basta querer fazer. Eu acho que aí a grande diferença é o poder de execução, né? Eu percebo muito isso ainda, que tem galera que fica meio travada porque não faz o que precisa ser feito. Então, assim, muito bacana. Eu aprendi essa cartinha do cancelamento aqui pra mim, foi fantástica. Isso aqui tem que espalhar para as pessoas, porque não pode cancelar seguro. Não pode cancelar. Isso aqui é maravilhoso. Pra gente conseguir, é um benefício para ele, tem que mostrar que não. Exato. É a última coisa que ele tem que cancelar. Não, maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente não pode finalizar antes da mensagem que você vai mandar pra galera. É uma mensagem, eu sempre falo aqui para os convidados aqui, Kelly, que assim, é uma mensagem que você vai mandar e ela vai ser traduzida para todo o planeta. Então tem uma responsabilidade muito grande. Por favor, fale sua frase, sua reflexão, seu pensamento. Vou pedir até para você direcionar aqui para a câmera que vai te acompanhar, para quem tá no YouTube. E quem tá nas plataformas de áudio aí podem ouvir também tranquilamente. Qual é a tua mensagem? Tá. Meu maior concorrente é o imprevisto. E eu preciso chegar antes dele. Bom demais, isso é bom. Tem tudo a ver com o seguro de vida. Sim. Tudo a ver. Kelly, obrigado mais uma vez. Muita gratidão. Eu fiquei muito honrado quando você aceitou o convite. E continuo honrado por você estar aqui, bater esse papo com a gente, tão generosa, abriu tanta coisa que a gente sabe o quanto pode ajudar as pessoas e às vezes tem gente que fica com, não vou falar isso não. Obrigado, de verdade, assim, eu tenho certeza que pra mim ajudou muito e a galera que tá acompanhando, se souber aproveitar, pode ter aí ótimos resultados.
Seus agradecimentos finais, se quiser mandar beijo, quiser mandar abraço, fica à vontade agora. Tá bom. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí para o seu canal, que as pessoas... Estou disposta aí, né? Se alguém precisar, pode entrar em contato comigo. Me siga nas redes sociais aí. Eu tenho o Instagram, Kelly Cris _. Kelly Cris _. A gente vai colocar na descrição o Cris também. com CH, tá? Tá bom. _, que aí vocês me seguem lá. Um beijo especial aí pra Paula, que foi quem indicou pra você conversar comigo, né? Paula, um beijo também, obrigado, viu? Tá, e é isso. Muito Obrigada. bom, obrigado, valeu demais. E pra você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado, valeu. Fiquem ligados aí com os próximos episódios, não deixem de assinar o canal. Forte abraço, valeu.